Olá, pessoal. Meu nome é Lígia. Eu e a Isabela, a gente vai estar apresentando para vocês sobre o periodonto de proteção, de inserção ou sustentação. A princípio, eu gostaria de trabalhar com vocês o conceito de periodonto. A gente consegue entender o que é periodonto só pela palavra. Por quê? Pério quer dizer ao redor e odonto quer dizer dente. Então, é alguma coisa que está ao redor do dente. E o que seria essa coisa? Seriam tecidos. Então, aqui a gente tem o dente, ele está inserido. Aqui a gente tem a região coronária, a região radicular. E em volta dessas regiões, né, principalmente da região radicular, a gente vai ter o periodonto, que são esses tecidos em volta do dente, os tecidos no qual o dente está inserido. Agora que a gente entendeu o que é periodonto, a gente vai falar sobre a histologia do periodonto. O periodonto ele é dividido em periodonto de proteção, que também pode ser chamado de marginal, certo? É um sinônimo. E também pode ter o tipo também de sustentação, né? Que ele pode ser chamado de periodonto de inserção. Então, se você encontrar qualquer uma dessas nomenclaturas, são sinônimas, quer dizer a mesma coisa. O periodonto de proteção, ele é formado pela gengiva, certo? Então, a gengiva forma o periodonto de proteção. Enquanto o de sustentação, ele é formado pelo cemento, pelo ligamento periodontal e pelo osso alveolar, ok? Então, a gente vai trabalhar detalhadamente com vocês todas essas estruturas aqui. Pois bem, aqui a gente vai falar sobre a estrutura do periodonto. Bom, primeiro a gente tem aqui uma imagem, né, da boca, e aqui a gente tem uma vista macroscópica, certo? Aqui do lado uma vista mais microscópica. O que a gente consegue estar vendo? Nessa vista aqui, a gente só consegue ver um periodonto, que é o periodonto de proteção, que é o que é formado pela gengiva. Então, macroscopicamente, clinicamente, no dia a dia do dentista, ele vai estar se deparando de cara, né, diretamente com esse periodonto de proteção. Em contrapartida, o periodonto de sustentação a gente só consegue ver em uma vista microscópica, né, como a gente está aqui. Não se preocupe que a gente vai detalhar mais essas imagens daqui para frente. Bom, o periodonto de proteção. A primeira estrutura do periodonto de proteção é a gengiva marginal livre. Aqui eu trouxe para vocês duas imagens. Eu tenho aqui a mesma imagem, né, da boca macroscópica e esquematicamente uma vista microscópica, certo? Só para situar vocês, aqui a gente tem o dente e aqui a gente tem os tecidos, certo? Essa região da gengiva marginal livre, né, é essa colazinho que a gente tem aqui em volta do dente, certo? E ela é essa primeira estruturazinha aqui, essa do roxinho mais escuro. Essa região de colarinho, ela vai estar tanto numa vista vestibular quanto numa vista lingual, né? Apesar que a gente não consegue ver as duas, ela está presente nessas duas vistas, certo? E a gengiva marginal livre, ela inclui as papilas interdentais. Essas papilas interdentais, elas estão relacionadas à porção da gengiva que está aqui nos espaços interdentais. E o que são espaços interdentais? Os espaços interdentais são nada mais, nada menos do que os espaços existentes entre um dente adjacente e outro. Então, a gengiva que preenche essa região a gente chama de papila interdental. E qual a função, qual a importância da papila interdental? Ela é fundamental na nossa boca, pois ela vai estar aqui absorvendo leves impactos que acontecem entre os dentes, evitando também um atrito direto entre os dentes. Então, ela tem uma função protetora mesmo. E quando a pessoa tem ausência dessa estrutura, a gente vai ter o que a gente chama, né, de black spaces ou triângulos negros. Eu vou passar para frente para vocês analisarem.
Ó, aqui eu tenho as papilas interdentais, né? Essas regiões aqui entre os dentes, da gengiva entre os dentes. E aqui a gente tem um processo de Black Spacer, né? Que é justamente quando essa papila, ela desaparece, ela forma essas regiões ocas aqui, né? Esses espaços, eles ficam vazios. E qual é a consequência disso? Bom, a primeira é que o paciente ele vai estar lidando com um grande desconforto, ele pode desenvolver uma sensibilidade, pode vir também estar ocasionando problemas fonéticos, né, sobre a fala da pessoa e principalmente a estética, né, que fica aqui uma estética bem desagradável, né, como a gente pode observar nessa imagem. Quando o paciente chega a um caso assim, a gente pode estar entrando aí com o tratamento com ácido hialurônico. Então, vem aqui, injeta o ácido hialurônico e aí começa a fazer o tratamento para restituir a papila interdental. E também outra estrutura é que o periodonto de proteção da gengiva marginal livre contém uma invaginação que a gente chama de suco gengival, que é justamente essa estrutura aqui, ó, esse sucozinho bem aqui representado. Esse é o suco gengival. Seguindo em frente aqui, a gente tem o periodonto de proteção. O periodonto de proteção, né, a gente tem mais um tópico, né, a gengiva marginal inserida. E aqui, mais acima, a gente vai ter essa gengiva. Aqui a gente tem a gengiva marginal livre, ela não tem nenhum epitélio firmando ela ao dente, tanto que ela tem aquela invaginação. Só que a gengiva marginal inserida, ela já vai ter um epitélio, né? Esse epitélio que vai unir essa gengiva ao dente é chamada de epitélio juncional, certo? Então, essa gengiva vai estar inserida tanto no osso alveolar quanto no cemento. A gente vai falar bem direitinho do cemento, certo? E aí, a gente vem para essa diferença. A gengiva marginal livre, ela não tem esse epitélio, já essa daqui tem, ok? Então, essa é a diferença. No esquema, a gente consegue ver que ela é um pouquinho mais para cá, né? Esquematizada aqui em rosa, ok? E, por último, aqui a gente vai ter a mucosa alveolar queratinizada. Ela vai se encontrar aqui. Encontra-se apicalmente, né? A junção olhinho-muco-gengival. E ela também tem a ligação com o osso alveolar. E ela tem uma mobilidade. As regiões queratinizadas são essas regiões mais esbranquiçadas. São mais brancas devido à presença da queratina. Aqui eu tenho uma imagem para a gente estar analisando, então uma qualidade não tão boa, mas dá para a gente perceber. A gengiva inserida, ela tem um aspecto de casca de laranja, então a gente consegue observar isso aqui na boca. A gengiva papilar ou papila interdental, e aqui a gengiva livre, né, o do colazinho entre o dente. Então a gente vê bem direitinho essas estruturas aqui nessa imagem. Aqui a gente tem um esquemazinho, aqui a gente tem a região da coroa, região da raiz, aqui a gente tem o esmalte do dente, dentina, aqui a gente tem a polpa, o suco gengival que eu mostrei para vocês, a gengiva aqui, né, fazendo parte do tecido, né, do periodonto, o ligamento periodontal, a gente vai falar dele também, o cemento e aqui a gente tem o osso. Então, essas outras regiões vão todas serem abordadas. As zonas do periodonto de proteção, a gente tem a zona marginal, que é essa zona responsável pela circundação dentária e definição do sulco gengival, vinculada aqui à gengiva marginal livre. A zona gengival fica aderida ao dente por um epitélio inserido no osso alveolar, aquele epitélio juncional, e a zona intermediária está localizada entre dois dentes, entre o ponto em que elas se ligam. Bom, agora a gente vai falar sobre o periodonto de sustentação. O periodonto de sustentação, ele é formado por três estruturas. Aqui a gente tem um esqueminha do dente, aí eu vim aqui, fiz um corte e trouxe para cá. Aqui, em verdinho, a gente vai ter o cemento. Aqui a gente tem o ligamento periodontal e aqui a gente tem o osso alveolar. Essas três estruturas vão formar o periodonto de sustentação.
Agora a gente vai detalhar a formação desses tecidos. Bom, a formação desses tecidos, ela vai estar vinculada à fase de capuz. A gente tem aqui, né, um esquema da fase de capuz. Aqui a gente tem o epitélio oral primitivo, essa regiãozinha aqui. E ao redor a gente tem o ectomesênquima, formado pelas células ectomesenquimais. Seguindo aqui, o que a gente tem na fase de capuz? A gente tem essa estruturazinha aqui, né, no epitélio oral primitivo, que forma o germe dentário. Esse germe dentário, ele é muito importante para a formação das estruturas dentárias, né? Preste atenção nisso aí, que depois eu vou recapitular. Ao redor, a gente tem aqui as células ectomesenquimais e elas vão se agrupar formando o folículo dentário. É justamente esse folículo dentário que vai ser importante para a formação dos tecidos do periodonto. Então, os tecidos do periodonto são formados a partir do folículo dentário. Outras estruturas que vão estar relacionadas à dentina, à formação, do periodonto é a dentina radicular e a bainha de Hertwig. Vamos falar agora sobre o cemento, né? Primeiro tecido, vamos explicar como é que ele é formado. Então, o cemento, ele é um tecido conjuntivo mineralizado, certo? A gente tem que ele é formado a partir do ectomesênquima, né, que forma o folículo dentário, e o que vem de mesênquima forma tecido conjuntivo. Então, por isso que ele é tecido conjuntivo, o cemento. E ele é mineralizado, né? Então, ele é uma estrutura firme, muito semelhante ao tecido ósseo, ok? O cemento, ele recobre e vai se aderir de forma firme à dentina radicular, ok? Porém, não é uma estrutura dentária. Por quê? Porque as estruturas dentárias, como eu comentei anteriormente, elas são formadas a partir do germe dentário, ok? No entanto, o cemento ele não é formado pelo germe dentário, ele é formado pelo folículo dentário. Por isso, ele não é considerado uma estrutura dentária. E esse tecido é um tecido avascular, certo? Ele não tem vasos sanguíneos e a sua nutrição vai depender do ligamento periodontal, né, que vai estar ali vizinho a esse tecido. E ele vai ser mais fino na região cervical e à medida que ele vai se direcionando ao ápice, ele fica mais espesso. Então essa é a característica do cemento. Dando continuidade, como eu falei, o cemento ele está bem aderido à dentina radicular. Aqui, esquematicamente, a gente tem a dentina radicular e aqui o cemento. Então, ele está bem aderido. Quando o profissional, né, o dentista, ele realiza a extração do dente, além dele retirar o dente, o cemento, essa estrutura aqui, ela vem junto com a extração, certo? Porém, lembre, ela não é uma estrutura dentária. O cemento não é uma estrutura dentária. E agora a gente vai falar sobre a sementogênese. Como que ocorre? Para falar da sementogênese, a gente vai recapitular uma outra fase lá da odontogênese, a fase de raiz. Quando a gente tem a formação da dentina coronária, ela está vinculada a essa região, né? E vai ter contato com o esmalte do dente, consequentemente, com ameloblastos. Só que quando a gente tem a formação da dentina radicular, a gente não tem a presença desses ameloblastos, né? Não possui ameloblastos. E aí, como é que essa dentina vai ser formada? Essa alça cervical, representada por essa região, ela vai se desenvolver e vai formar uma região chamada bainha de Hertwig. E essa bainha aqui é que ela vai ser essencial para a formação do cemento. Então, essa bainha de Hertwig, ela vai estimular as células ectomesenquimais, que são as células que estão aqui ao redor no folículo dentário, a se transformarem em pré-odontoblastos. Então, quando a gente tem essa convenção em pré-odontoblastos, esses pré-odontoblastos são células primordiais, vamos assim dizer, começam a secretar a primeira matriz da dentina, a que a gente chama de dentina do manto. E os pré-odontoblastos, eles vão amadurecer e formar os odontoblastos, né? Os odontoblastos radiculares. E aí esses odontoblastos radiculares secretam uma matriz mais madura conhecida como circo pulpar.
Então, a gente tem aqui a formação da dentina radicular, que vai estar bem relacionada com a formação do cemento. Por quê? Aqui a gente tem a bainha de Hertwig, representada por essas células em verde. Então, essa bainha ela começa a estar ali estimulando a formação da dentina radicular, só que chega um momento que ela rompe a sua divisão. Ela para de se dividir e formar novas células. No entanto, a dentina radicular, ela continua se espessando, ela não para. Então, ao passo que aqui encerrou, não está mais se dividindo, a dentina continua ali, ficando mais espessa. E aí, essas células elas começam a se afastar umas das outras, gerando espaço entre elas. E esse espaço aqui vai ser essencial para a formação do cemento, né? Essas célulazinhas a gente denomina de restos epiteliais de Malassez. O que vai acontecer? Essas células aqui deixavam espaços e os ameloblastos não. As células ali do folículo dentário, elas começam a entrar em contato com a dentina, certo? E a partir do momento que elas entram em contato com a dentina, essas células vão sofrer modificação, formando 3 tipos celulares, que são os cementoblastos, os osteoblastos e os fibroblastos, certo? Então, os cementoblastos vão formar o quê? O cemento. Os osteoblastos vão formar a matriz óssea e os fibroblastos vão formar as fibras colágenas do ligamento periodontal. Então, 3 células importantíssimas que são formadas a partir desse contato com a dentina radicular. Dando prosseguimento, né, aqui resumidamente, das estruturas que eu falei e o que elas formam, a gente vai ter aqui que um terço cervical desse cemento que é formado, ele vai ser acelular. Esse cemento ele vai ser formado justamente porque essas células dos cementoblastos começam a secretar a matriz que forma o cemento. Então, no um terço cervical, a gente tem um cemento acelular. É um cemento que só contém a matriz, ele não contém células. Por quê? À medida que essas células vão secretando a matriz, vai formando a matriz e essas células vão se afastando. Então, nessa região, a gente não vai conter células. No entanto, essa região é menos espessa e vai conter as fibras de Sharper, ok? No terço médio e apical, a gente já vai ter um cemento celular. Por quê? Porque essas células, aqui ao passo que elas vão secretando a matriz, algumas também se incorporam à matriz. E aí elas recebem o nome de cementócitos. Esses cementócitos vão produzir umas fibras e a gente vai ter a presença de uma fibra mista, tanto as produzidas pelos cementócitos quanto as fibras de Sharper, né? E aqui já vai ser uma região bem mais espessa comparada a essa região anterior. Aí aqui a gente tem uma imagem histológica, né? Bem bonita a propósito. A gente tem aqui a dentina coronária representada pelo número 1. A gente tem a polpa dentária aqui. A 3, a zona odontoblastos, né? Onde a gente tem os odontoblastos. O 4, a gente tem o epitélio gengival, né? O epitélio que eu falei lá no periodonto de proteção. O 5, a gente tem o epitélio sulcular, né? Vinculado àquele sulco que é formado. E o epitélio juncional, aquele que vai estar unindo a gengiva ao dente, né? É representado aqui pelo número 6. Oi, gente, aqui é a Isabelle e eu vou apresentar para vocês sobre o ligamento periodontal, né? Dando continuidade ao que a Liz explicou sobre o cemento. O ligamento periodontal, ele é um tecido conjuntivo frouxo, né, interposto entre os dois constituintes mineralizados do periodonto sustentação, que é o cemento e o osso alveolar, né, estabelecendo assim a articulação entre o dente e o respectivo alvéolo. E o espaço preenchido por este ligamento, né, é chamado de espaço periodontal. A espessura do ligamento periodontal vai variar de acordo com a região ao longo da raiz do tecido e, em geral, ela vai diminuir com o avanço da idade, né? Pois, à medida que a idade avança,
exige uma alteração na profundidade da penetração óssea das fibras alveolares, né, do tecido periodontal. E o tecido periodontal, o ligamento periodontal, por ser constituído por tecido conjuntivo rico em fibras, eles sustentam o dente do alvéolo, o dente no alvéolo, e mantém unido ao osso alveolar. O colágeno, né, ele vai apresentar aproximadamente 50% do peso de todo o ligamento periodontal. E o ligamento periodontal é também constituído por tecido conjuntivo laxo, o qual contém vasos sanguíneos, né, linfáticos e cadeia nervosa do ligamento. A maior parte dos vasos sanguíneos de ligamento, né, eles vão surgir a partir da medula óssea, do suporte, e também do prolongamento dos vasos periapicais. E os vasos linfáticos conduzem a linfa para o canal dentário inferior da mandíbula, ao canal infraorbitário na maxila superior e ao grupo submaxilar dos glândulos linfáticos. O ligamento periodontal também é inervado por ramo do nervo trigêmeo e terminações nervosas que encontram-se nas fibras do ligamento periodontal. Permitem também a localização do estímulo da mastigação e, ao mesmo tempo, que emitem estímulos que permitem o controle do músculo da mastigação e da força exercida. E eles são também, né, bastante sensíveis à dor. Aqui nesse corte histológico, né, dá para ver aqui o cemento, que foi explicado anteriormente pela Lígia, e toda essa parte aqui seria o ligamento periodontal, né? E após seria o osso alveolar, que eu vou explicar posteriormente. Nessa parte do ligamento periodontal, podemos ver as fibras de Charpey aqui, as fibras colágenas de ligamento, os fibroblastos e os cementoblastos. Aqui são as células do ligamento periodontal. Nas células do ligamento periodontal, elas vão ser mais abundantes no ligamento periodontal. Aí, uma das mais abundantes, né, seria o fibroblasto, pois o ligamento periodontal é um tipo de tecido conjuntivo, né? Como eu havia falado, ele é um tipo de conjuntivo frouxo. E vai ocorrer rápida renovação e remodelação dos constituintes da matriz. Outros tipos também de células presentes, né, vão ser as células indiferenciadas, os restos epiteliais de Malanés e as células que margeiam os dois tecidos adjacentes, né? Tanto eu acho que é o blastos, como os cementoblastos e também os odontoclastos. Além dessas, né, outras células do tecido conjuntivo em geral também estão presentes, bem como os elementos do sistema imune. Nessa gravura aqui, né, do acortamento histológico, podemos ver aqui a parte do cemento, aqui todo o ligamento periodontal e aqui são as suas células, né, os cementoblastos, aqui um capilar sanguíneo, os fibroblastos, os osteoclastos e os restos epiteliais de Malanés. E aqui o osso alveolar, que eu vou explicar posteriormente. Os principais constituintes da matriz celular do ligamento periodontal, né, são as fibras colágenas. E nessa imagem podemos ver que há 5 grupos de fibras. As fibras horizontais, aqui no outro lado as fibras da crista alveolar, logo após o grupo de fibras oblíquas, o grupo de fibras apicais e o grupo de fibras interradiculares. Nesse quadro, né, podemos ver os 5 grupos de fibras, suas localizações e as suas inserções. No grupo de fibras da crista alveolar, né, a sua localização seria a região da crista alveolar e a sua inserção seria o cemento e crista apical do processo alveolar. Tanto no grupo de fibras horizontais como no grupo de fibras oblíquas e no grupo de fibras apicais, terá a mesma inserção, né, que será o cemento e o osso alveolar, mas as suas localizações vão ser diferentes.
A localização do grupo de fibras horizontais seria o periodonto do terço cervical da raiz. Já nas oblíquas, será o periodonto do terço médio, em vez de cervical, e a parte apical da raiz. No grupo de fibras apicais, a localização seria o ápice radicular. E no grupo de fibras interradiculares, né, a localização seria a região interradicular. E a sua inserção, né, também seria diferente. Seria o cemento e o septo interradicular. Ela recebe a denominação, né, segundo a orientação e a região da raiz na qual elas se encontram inseridas. No caso aqui do grupo de fibras, na parte histológica, no corte histológico, teremos as 5 imagens do corte histológico. E aqui nessa seria aqui teria a crista óssea alveolar, a região do esmalte. E aqui o grupo em verde, né, o grupo de fibras alveolo-dentais. Logo abaixo tem um grupo de fibras horizontais, que está mostrando aqui nessa imagem. A parte amarela, o grupo de fibras horizontais. Da mesma forma, grupo crista óssea, região do esmalte. Vendo esse aqui, ó, o septo do osso dental. E logo embaixo está o grupo de fibras oblíquas, aqui do lado. E do outro lado aqui, que mostra nessa imagem, tem o grupo de fibras interradiculares de ligamento periodontal, né? Aqui tem o septo do osso interradicular. Aqui também, ao lado, o grupo de fibras interradiculares. Logo aqui um pouco mais abaixo, né, perto do grupo de fibras tanto interradiculares como oblíquas, podemos ver o grupo de fibras apicais, que estão localizadas aqui. Agora eu vou falar dar um pouco de continuidade, né, e falar sobre o osso alveolar. No osso alveolar, o osso alveolar que ele irá formar os alvéolos dentários, né, e será constituído pela parede interna, pela lâmina cribiforme, formado também pelo osso compacto, osso sustentação, formado também pelo osso esponjoso trabecular e pelas tábuas ósseas vestibulares e palatinas. O osso alveolar, né, ele é o menos estável dos tecidos periodontais, estando sujeito a períodos constantes de formação e reabsorção, regulado por fatores locais e gerais. Os processos de reabsorção ocorrem em áreas de pressão e formam-se em áreas de tensão. E ele é constituído também por matriz orgânica e mineralizada. A matriz orgânica, ela vai ser constituída pela rede de osteócitos, osteoblastos e osteoclastos, e também por matriz extracelular. E a porção mineralizada ou inorgânica, né, constituída por cálcio, fosfato e cristais. O osso basal, ele é responsável por formar a base da maxila e da mandíbula e se forma nas primeiras fases da odontogênese, né? Por volta da 6ª semana da fase de botão, que eu vou explicar, que eu vou falar um pouco também da fase de botão nos próximos slides. E ela também não depende da formação do gene dentário. No processo alveolar, eles são a porção da maxila e da mandíbula também, né, que suportam as raízes dentárias, e o processo alveolar pode ser dividido em osso alveolar propriamente dito, radiograficamente conhecido também como correspondente à lâmina dura, que reveste internamente o alvéolo. Já o osso do processo alveolar, ou osso do suporte, né, ele é constituído do osso alveolar a partir da crista óssea alveolar e reveste o processo alveolar externamente. Histologicamente, né, há 2 tipos de osso, que seria o osso trabeculado, que seria esponjoso, e o osso compacto. O osso alveolar, propriamente dito, né, como lâmina dura, é uma modificação do osso compacto, uma vez que contém fibras perfurantes provenientes do ligamento periodontal. E o osso alveolar parece ser mais denso que o osso do processo alveolar, principalmente nas radiografias, dá para ver. Já a porção do osso trabeculado do processo alveolar é mais pesada que os outros ossos esponjosos do corpo, e isso se deve, né, ao fato de estar constantemente submetido
as forças mastigatórias, atuando, né, como corretor para a dissipação dessas forças. No osso alveolar, nessa parte aqui do osso alveolar, ele é desenvolvimento do osso na odontogênese, né, de cada germe dentário. Na fase de botão, temos 5, né? Seria botão, capuz, campânula, coroa e raiz. Na de botão, ela vai iniciar o desenvolvimento na parte basal do osso alveolar, né? Que seria a ossificação intramembranosa. Na capuz, o desenvolvimento das trabéculas. Na campânula, seria quando progride a formação do processo alveolar até rodear todo o germe, formando a cripta óssea. Na coroa, inicia a reabsorção do teto da cripta óssea, nos osteoclastos. E na raiz, as fibras de colágeno, né, LPD, que já vão estar no osso alveolar. E também os componentes celulares, né, deles seriam osteoblastos, osteócitos, osteoclastos e alguns do sistema de Havers, as lamelas paralelas, fibras de Sharpey, que seriam as fibras de colágeno ancoradas dentro do osso alveolar, né? Aqui temos uns cortes, né, do osso alveolar, da parte histológica. Aqui teria o cemento, que foi explicado pela Lígia, toda essa parte histológica do cemento. Toda a parte do ligamento periodontal também foi explicada, com todas as fibras, bastante rico em fibras e células. E aqui a parte do osso alveolar. Aqui estão as linhas incrementais, né, do osso alveolar, aqui as linhas. E aqui o osteócito. O osteócito aqui numa vista mais próxima, podemos ver eles aqui bem maiores. Aqui temos os osteoblastos e os fibroblastos. E aqui o osso alveolar. Nessa outra imagem, né, histológica, de corte histológico, podemos ver 5 etapas. A primeira, aqui, na coloração, podemos ver o osso alveolar, nessa parte, o osso alveolar. Logo após o osso alveolar, podemos ver o ligamento periodontal, né, seguido em fases, osso alveolar, ligamento periodontal, o cemento, mas o cemento está junto com a dentina. Aqui a polpa e no quinto o epitélio gengival. E também aqui na seta podemos ver a crista alveolar. Gente, eu vou falar com vocês sobre as doenças periodontais, que são as doenças, né, vinculadas a esse tecido do periodonto. Ela consiste, né, numa inflamação ou numa infecção crônica, cujo tratamento pode vir acompanhado de sérias consequências, como a gente consegue observar aqui na boca dessa pessoa, né, uma doença bem agressiva e esteticamente deixa bem feio, né, o sorriso da pessoa. Ela é caracterizada por um processo de retração gengival. Então a gente percebe aqui, ó, que essa gengiva deveria estar mais ou menos nessa limiar, certo? Aqui a gente já tem a porção radiculada, a raiz, e ela está retraída, né? Ela está bem retraída e essa raiz que não deveria estar exposta acaba sendo exposta. Então é uma característica dessa doença. Outra questão é a reabsorção dos tecidos periodontais. Todos esses tecidos que a gente abordou até agora, eles, principalmente, né, esse tecido do periodonto de proteção, ele começa a ser reabsorvido. Então, além dele ser retraído, ele é totalmente reabsorvido aqui, certo? O que colabora também para a exposição dessas estruturas. Começa também a ter a formação de abscessos com pus, como a gente consegue ver aqui, né, a presença de pus. E essa retração aqui, a gente começa a ter os dentes expostos. Isso pode estar gerando uma mobilidade dentária, que a gente conhece popularmente como dente mole, né? O dente fica mole porque ali é a estrutura de sustentação e a estrutura de proteção, ela foi
afetada, ela foi destruída. Então, acaba que isso aqui não vai ter a sustentação que ela deveria ter. E aí, esses dentes começam a ter essa mobilidade. E aí, se a pessoa não fizer o tratamento, ele pode sim vir a ter a perda dentária. Então, ele começa a perder os dentes, porque não tem mais ali um tecido para segurar ele, não tem mais um tecido para proteger, o dente está totalmente mole. Então, qualquer coisinha ele vai cair, certo? Ele vai ser perdido. Dando procedimento, a gente pode ter umas complicações que vão além de todas essas complicações que a gente consegue observar na região da boca. Porque essa doença periodontal, ela pode estar relacionada a doenças sistêmicas. É uma doença que está vinculada à bactéria, certo? E devido a isso, principalmente pode acontecer em tratamentos odontológicos, a pessoa vai ter a bactéria entrando no organismo e alterando sistemas, né? Uma das doenças bem conhecidas é a endocardite bacteriana. Então, a pessoa tem essa doença, ela não tratou, né? E aí ela acabou tendo essa bactéria aqui, tendo contato com o organismo. E aí ela vai resultar em doenças sistêmicas, né? Endocardite bacteriana é uma doença bem séria, bem complicada e pode estar gerando aí um quadro bem grave para o paciente. Então, olha só a complicação dessa doença aqui. Dando continuidade, né? Ela, como eu falei, ela está vinculada à presença de bactérias, então ela é um acúmulo da placa bacteriana, né, do biofilme. A pessoa ali, ela não realiza a higienização adequada, ela não está frequentando o dentista como deveria, então acaba que essa placa bacteriana, esse biofilme, devido a essa falta de higienização, a pessoa não usa fio dental, não escova bem os dentes, essa placa começa a passar por um processo de mineralização, certo? E aí começa a gerar o problema. A primeira fase é a gengivite, certo? A gengivite é o estágio inicial dessa doença. É quando a pessoa começa a ter os sintomas mais brandos, certo? E quando tratado, a pessoa consegue conter esse problema sem gerar complicação, como a gente tem aqui nessa imagem. A gengivite, ela é marcada pelo sangramento gengival, então a pessoa às vezes vai escovar os dentes e aí acaba percebendo ali um sangramento na hora de escovar os dentes ou na hora de comer algum alimento, justamente devido a essa condição. A gente tem alteração da tonalidade da pele, da gengiva, né, da pele do lábio, da gengiva, um vermelhidão que a gente consegue, né, observar aqui. O tecido, ele começa a ter a sua textura modificada, né? A gente mostrou bem essa região no início da apresentação e você consegue perceber a diferença na textura desse tecido também, né? Então, tudo isso é consequência da gengivite. Outra alteração é o inchaço, né? A gente consegue perceber, ó, regiões de grande inchaço, né? Nessa boca dessa pessoa com essa doença. E uma outra consequência é uma sensibilidade, né? Aquela sensação de dor que o paciente pode estar sentindo aqui na hora de comer ou de escovar os dentes. Então, esses são os sintomas da gengivite. Bom, gente, eu vou dar continuidade, né, que a Lígia falou das doenças periodontais. Logo após a gengivite, né, um quadro que vai agravar bastante seria a periodontite, né? A periodontite, ela vai surgir quando há migração apical do tecido, né, da união, com perda de inserção do tecido conjuntivo e reabsorção do osso alveolar. Ela vai tratar, né, obviamente, de um problema sério bucal que não vai atingir apenas os dentes, mas também os tecidos que vão envolver, né, e protege o elemento dentário e que garante a sustentação do dente, né? Então, a periodontite também é conhecida, né, como a doença periodontal, né, como eu havia falado, mas também ela é uma inflamação e também pode ser infecção crônica, né, de todo o tecido que envolve o dente. E o processo, né, ele pode avançar de uma maneira episódica, tipo, durante meses ou anos, ou pode ser bastante agressiva e avançar rapidamente em um curto período de dias, ou só alguns meses.
E clinicamente, né, verifica-se a perda da inserção periodontal, da mobilidade, migração patológica também dos dentes, com aumento de espaço entre eles, como a Lídia tinha falado, que também, mesmo avançando, ela pode, a gengiva também, né, vai ficando bastante inchada, e também pode absorver abscessos periodontais, né, e zonas de formação de bolsas periodontais. Tipo na imagem, né, no dente saudável, mostra o esmalte do dente, a gengiva bem saudável, o nível ósseo saudável. E já no dente com periodontite, mostra as bolsas periodontal, né? Totalmente ó, com espaços, a inflamação na gengiva e a placa bacteriana, né? Juntamente com o tártaro. Uma predisposição, né, para essa agravante seria também fumantes e pessoas diabéticas, além das pessoas que não tenham tratado corretamente a gengivite, né? Os sintomas da doença, né, da periodontite, né, seria normalmente não desencadeia, normalmente ela não vai desencadear, né? Há um sangramento, como a Lígia tinha falado, um sangramento excessivo após a escovação, e não só na escovação, às vezes um sangramento anormal, a retração da gengiva, dá pra ver que na outra figura também dá pra ver que, tipo, a gengiva estava mais afastada, essa daí também dá pra ver. Há também a acessibilidade, né, devido à exposição radicular, a absorção dos tecidos do periodonto, e também há um prejuízo, né, do ligamento do periodontal e do osso alveolar, que assim, né, pode resultar na mobilidade do dente e na perda do elemento dentário, né, do dente. O tratamento, né, ele, ele pode ser do simples ao mais complicado, né? Além de uma limpeza, né, bem minuciosa em consultório, com um cirurgião dentista, ele pode também vai receitar anti-inflamatório, dependendo do agravamento da situação dos dentes, né? Ou até mesmo antibiótico. Também pode receitar bocejos, né, com enxaguantes bucais e antissépticos. E algumas das vezes, né, se for necessário, fazer alguma pequena cirurgia, né, para higienizar as áreas mais prejudicadas pela gengiva e do osso, como aqui na imagem, podemos ver, na primeira imagem, no antes, tá os dentes, né, com espaçamento e totalmente coberto, né, com tártaro, e após uma raspagem, uma limpeza correta, na segunda imagem, né, no depois, tá a raspagem, mas você vê, dá para ver, dá para perceber os espaçamentos nos dentes após a eliminação do tártaro, né? E um aspecto até bem melhor, né?